Oi gente, eu sou a Paty e hoje vou falar sobre o livro 12 anos de escravidão do Solomon Northup, que foi o livro que nós lemos com o projeto do Clássico Tube durante os meses de junho e julho. Então se você ainda não está participando do Clássico Tube, que é um clube de leitura de clássicos, eu vou deixar o grupo do Facebook aqui na caixa de descrição. É só você entrar lá que vai ter todas as informações sobre as leituras. Esse livro narra uma história real, é um livro de memórias ou um livro autobiográfico do Solomon Northup, que era um homem negro americano que nasceu livre, casado com 3 filhos e por conta de uma proposta de emprego como violinista, ele acaba saindo do norte dos Estados Unidos e durante essa viagem ele acaba sendo sequestrado e vendido como escravo. Isso aconteceu em 1841, onde existiam diferenças bem importantes entre o norte e o sul dos Estados Unidos. O Solomon nasceu em Nova York, que era um estado livre, e conforme ele vai se afastando de lá, a sua segurança como homem livre não é mais a mesma. Ele acaba sendo sequestrado em Washington e resgatado 12 anos depois numa plantação de algodão, numa fazenda perto do Rio Vermelho, em Louisiana. Eu gostei muito da leitura, é um livro muito bom que mostra esse período nebuloso dos Estados Unidos pelos olhos de alguém que viveu na pele a crueldade da escravidão. O autor conta sobre esses 12 anos de uma forma bem detalhada no livro, não só com os cenários no qual ele passou, mas principalmente com a rotina que ele enfrentava, a rotina dos outros escravos no qual ele conheceu, compartilhando histórias dessas pessoas também. No começo ele se mostrou bem resistente, tentando contar de onde ele veio e que ele é um homem livre, mas a violência que ele recebe por falar essas coisas acabou impedindo ele de insistir nisso. Então ele começa a se adaptar ao fato que agora ele é um escravo e ele recebe uma nova identidade também. Ele começa a ser chamado de Platt. Ao longo dos anos, nós vamos vendo ele sendo obrigado a ignorar as coisas que aconteciam ao seu redor, a ignorar as injustiças e abusos no qual ele e os outros escravos acabavam passando. Ele acaba adotando uma postura de submissão. E pensar na família dele, pensar em ver eles de novo, é o suporte que ele acaba encontrando para enfrentar tudo isso. Ele acaba então passando pelas mãos de 3 donos durante esses 12 anos. O mais interessante no Primeiro Senhor é que ele acaba usando Deus e a Bíblia como justificativa para os seus atos. Então nós vemos muito desse contexto religioso no livro. O próprio Solomon era um homem muito religioso e é interessante ver o contraste disso durante a narração. O Segundo Senhor traz um dos momentos que eu achei mais interessante no livro, porque o Platt acaba desafiando esse senhor e as consequências disso depois trazem cenas bem tensas na história. E o terceiro e último Senhor foi o mais marcante durante esses 12 anos e é onde a maior parte do livro se passa, porque além do Platt ficar nas mãos dele durante 10 anos, ele era um homem muito cruel que castigava os seus escravos por qualquer motivo. E através desses senhores, o leitor consegue ter uma boa noção do que esse sistema escravista era capaz. Você consegue ver muito bem pelos relatos do Solomon o quanto essa ideologia de superioridade de raças é capaz de transformar de forma assustadora um homem. Outra coisa que eu achei muito interessante nos relatos foram as sequências de ocorridos que levaram ele até Washington. 2 caras oferecem um emprego para ele como violinista, por isso que ele aceitou fazer essa viagem. Ele vai para o local combinado e depois ele acaba prolongando a viagem, indo para outro lugar. São sequências de coisas que você fica se perguntando se isso não fazia parte de um plano de sequestro desde o início, se esses 2 homens estavam por trás do sequestro. O Solomon nunca conseguiu descobrir isso, então ele também tinha essa dúvida que pende muito para o lado deles serem culpados. E o mais engraçado é que se o livro fosse uma ficção, nós teríamos uma resposta para isso. Eu acabei me surpreendendo muito com a leitura, porque eu não sou acostumada a ler livros de não ficção. É uma história triste, porém muito verdadeira, que te dá uma sensação indescritível durante a leitura. Vale muito a pena você conhecer essa história e depois vejam o filme também, que é muito bom. Ele ganhou até Oscar em 2014. Tem na Netflix o filme, então vale a pena conferir depois de ler o livro. E é isso, gente. Amanhã vai ter live de discussão desse livro lá no canal do Maremoto TV. Vai ser às 7 horas da noite com a participação da Mona Lisa do canal Literasutra. Eu não vou estar participando da live, mas dê uma passadinha por lá porque vai ter sorteio do próximo livro que nós vamos ler no Clássico Tube durante a transmissão da live. Falando nisso, o próximo livro que nós vamos ler é Grandes Esperanças
Esperanças, do Charles Dickens. Então lembrando mais uma vez que para você participar é só entrar no grupo do Facebook que está na caixa de descrição. Comente aqui embaixo se você já leu esse livro também ou ficou com vontade de ler agora. Não se esqueçam de curtir o vídeo, aqui do lado tem outros vídeos para você assistir. E se você é novo por aqui, aproveite e se inscreva no canal clicando nessa bolinha. E até o próximo vídeo, tchau!